pessoal, tudo bem? Meu nome é Luara e eu tenho uma pergunta para fazer para você. Será que existe uma alimentação, uma dieta que te deixa mais bonito, mais inteligente, mais legal? Existe sim, eu vou explicar para você qual que é. Essa alimentação é chamada de alimentação cetogênica ou dieta cetogênica, como muitos conhecem por aí. Eu prefiro usar o termo alimentação cetogênica, por isso que eu escrevi aqui. De qualquer forma, se você quiser pesquisar depois de assistir esse vídeo, você vai encontrar com mais frequência o termo dieta cetogênica, ok? Mas vamos lá, o que é essa dieta cetogênica, né? Bom, primeiramente eu vou explicar. Fonte de energia. O seu corpo hoje, né, no mundo ocidental, né, a nossa dieta é predominantemente feita de açúcar, né, predominantemente de carboidratos. Então, o seu corpo, a fonte de energia que o seu corpo usa hoje é o açúcar, basicamente. Né? Na dieta brasileira padrão, você come arroz, feijão, proteína, poucos vegetais ou nenhum, enfim, muitos pães, massas. Então, o seu corpo usa açúcar como energia, tá certo? A glicose. Tá. Nessa dieta cetogênica, você não vai usar o açúcar como energia, você vai usar a gordura como energia. Então, seu metabolismo não funciona com açúcar, mas sim com gordura. E por que que isso é uma vantagem? Para fazer aqui uma analogia bem simples, para você entender o que eu estou falando, o seu corpo funcionando com açúcar, ele funciona como se fosse uma Brasília, o carro Brasília. Eu gosto do carro Brasília, mas Brasília é uma Brasília, Brasília não é uma Lamborghini. Então na gordura, se você conseguir usar a gordura como fonte de energia, você conseguir mudar o seu metabolismo, o seu corpo funciona como uma Lamborghini. E por quê? Porque a gordura, ela é uma energia limpa, é uma energia extremamente eficiente para o seu corpo. Você vai entender aqui com as explicações que eu vou dar, mas a princípio ela é a melhor energia que tem para o seu corpo. Você tem, consumindo essa energia aqui, menos radicais livres, menos poluição, menos radicais livres, menos processos oxidativos acontecendo no seu corpo, menos inflamações, tá certo? É a energia que é na realidade a natural. Essa alimentação aqui é a alimentação dos nossos antepassados, é a alimentação mais adequada para o nosso corpo. Eu vou te explicar por que daqui a pouco. Para você, né, que precisa e quer emagrecer, por exemplo, né, essa é sim a alimentação que vai te ajudar. Essa é a técnica mais eficiente. Por quê? Porque usando a gordura como energia, está comprovado que você consegue perder 2 vezes mais peso usando essa alimentação do que se você fizesse a restrição calórica. Né? A restrição calórica seria então cortar calorias, comer menos, que é o que muita gente ainda faz, contar e cortar calorias. Esse processo de contar e cortar calorias não é eficiente, você não deveria fazer isso, porque é inclusive perigoso. Né? Cortar calorias vai fazer com que o seu metabolismo fique lento, isso não funciona. Principalmente porque as pessoas geralmente têm a queixa de que elas sentem muita fome e vontade de comer doces, não é isso? Então fica difícil manter, ela precisa de uma disciplina muito grande para poder conseguir comer menos e ter sucesso nessa mentalidade aqui, né? Nessa estratégia. Inclusive eu fiz um vídeo sobre emagrecimento que eu explico exatamente por que essa coisa de cortar calorias não é correta. Você pode assistir lá caso você tenha interesse. Mas com a alimentação cetogênica, que é o estado de cetose, né? Por que cetogênica? Cetogênica porque esse nome aqui deriva da palavra cetona. Cetona é o produto da quebra de gordura no seu corpo. Não é acetona, não, é cetona. Apesar que a acetona também é um produto que é usado no seu corpo, mas em menor quantidade. De qualquer forma, cetogênica vem de cetona. E o seu corpo, então, utilizando gordura, está no estado que a gente fala que é cetose, ok? Então, voltando, você com essa alimentação aqui, você consegue emagrecer 2 vezes mais rápido, 2,2 vezes mais rápido, difícil falar,
do que se você fizesse restrição calórica, que não funciona, que não tem base científica, tá? Isso aqui é uma ideia muito ultrapassada, que infelizmente ainda prevalece, cortar calorias, tá? Por favor, não faça isso, vai prejudicar seu metabolismo. Faça isso daqui, tá bom? Então, tendo alimentação cetogênica, você não tem fome, você perde vontade de comer doces no processo, eu vou explicar por quê. E o hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome, inclusive, fica sob controle. Então, a alimentação cetogênica, ela faz com que você tenha energia, não tenha fome e perca a vontade de comer doce. É tudo que você quer. E ainda emagreça, né? Com muito mais facilidade, com o dobro de facilidade do que se você cortar as calorias. Entendeu? Então, essa daqui é a melhor estratégia que você pode usar. E por que é assim? Porque o corpo de uma pessoa comum, que não esteja acima do peso, tem em média 70 mil calorias em forma de gordura no corpo. Uma pessoa que não está acima do peso tem 70 mil calorias de reserva de gordura, vamos assim dizer, no corpo, tá? No açúcar, o açúcar, a reserva dele, que é o glicogênio, o açúcar reservado no corpo, guardado no corpo, por exemplo, nos músculos, nas células, nos músculos e no fígado. Esse glicogênio, ele tem que é o açúcar reservado, a reserva dele é muito baixa, muito pouca. Se não me engano, chega nem a 2 mil calorias. Comparado a 70 mil. Esse daqui, a reserva de açúcar, não chega nem a 2 mil calorias. Ou seja, em um dia você já não tem mais reserva. Se você tem como combustível, se o seu corpo ainda é uma Brasília, se você tem como combustível açúcar. Então, o que acontece? Com essa reserva muito baixa do açúcar e tendo o açúcar como combustível, você é dependente da comida. Então você sempre vai ter fome, você sempre precisa comer. Com a reserva de gordura, não. Você não precisa comer com frequência. Você não sente fome, tá certo? Você, inclusive, não precisa comer, engolir, mastigar, né, um alimento. Você não precisa se alimentar, mas o seu corpo internamente vai ter o suficiente para se alimentar. Entende? Então, seu corpo se alimenta da sua própria gordura, por isso que é extremamente eficiente também. Tá certo? E para fazer essa mudança metabólica de açúcar para gordura, para fazer com que o mecânico transforme a Brasília numa Lamborghini, você precisa, na realidade, cortar o açúcar da sua alimentação. Então, se você, por exemplo, vai numa nutricionista, não sei se de repente tem um profissional te acompanhando, para você que quer perder peso, no caso, né? Então, se tem um profissional te acompanhando que ainda te orienta a comer, por exemplo, carboidratos integrais, né? Que é a dieta fitness da moda agora, né? Já faz um tempo, né, que está nessa mentalidade de comer carboidratos integrais, né? Arroz integral, batata, doce, coisa assim, carninha magra. Então, esse tipo de dieta aqui, ela não te permite acessar a sua reserva de gordura. Por isso que ela é ineficiente, que as pessoas sofrem tanto com ela, que não é ideal, né? As pessoas continuam com fome, continuam com vontade de comer doce, não tem sucesso, aí estabiliza a perda de peso, até consegue perder um pouco do peso, emagrecer, mas não consegue mais adiante. Aí é difícil aquela luta, aí você fala com o nutricionista, fala com o profissional que está te acompanhando, fala com alguém que entende do assunto, aí fala, não, perder peso é assim mesmo, é difícil, se mantenha, né? Não perca a disciplina, vamos lá, motivação. Aí você fala, poxa, mas está difícil. Não, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Seu corpo está no combustível errado. Então é difícil, é para ser difícil. Comendo carboidratos você realmente vai ter dificuldade, né? Então, voltando aqui, essa é a vantagem, por exemplo, para quem quer manter peso, manter boa forma. Essa daqui é o melhor combustível. É a gordura através da dieta cetogênica. Aí qual o outro benefício que tem também? É da clareza mental, que esse é o melhor, tá certo? Esse é o melhor benefício, inclusive é o primeiro benefício a ser notado quando você muda a sua dieta, quando você faz essa transição aqui, né? Muda o metabolismo. Então, esse é o primeiro benefício notado. Por quê? Por que o cérebro adora cetonas, adora gordura? O cérebro, inclusive, né, ele é feito de gordura, né? Basicamente. E por que ele ama a gordura e não gosta do açúcar, o seu cérebro? Quando
você está produzindo cetonas, né, consumindo gordura, você produz uma cetona que é a beta-hidroxibutirato. Não precisa guardar o nome, nem se preocupe. Mas esse beta-hidroxibutirato, ele faz com que seu corpo produza mais energia por molécula de oxigênio. O que isso significa? Significa que você consegue, com a sua respiração, nas reações que tem químicas no seu corpo, produzir muito mais energia, né, em comparação com o açúcar, por molécula de oxigênio. E esse beta-hidroxibutirato aqui é o queridinho do cérebro. Ele, inclusive, consegue influenciar a expressão do seu DNA. Essa cetona aqui, ela consegue influenciar a expressão do seu DNA. De que forma? Se você, por exemplo, tem a genética, né, algum gene que pode, né, fazer com que você, por exemplo, tenha Alzheimer, problema cognitivo, psicológico, né, funcionamento aí mental, enfim, cerebral. Esse beta-hidroxibutirato vai fazer com que a expressão desse DNA não ocorra, não vai permitir com que você não desenvolva esse tipo de problema que eu falei, que eu citei, né? essas questões que eu citei. Então ele é excelente. E ele também permite que essa proteína aqui produza novas células cerebrais, que ocorra neurogênese. Então, ele faz com que seu cérebro realmente funcione, vira um jato. Isso aqui é excelente. Você vai ter foco, você vai ter energia, você vai ter clareza mental, ansiedade, depressão, muito se resolve com isso daqui, ou tudo, né? Tudo isso vai embora. Só por causa desse beta-hidroxibutirato aqui, que permite, por exemplo, a neurogênese. Gênese é o começo, feito novas coisas, né? Construção, gênese, fazer novas coisas, neurais, ou seja, células do cérebro. É excelente, tá certo? E as mitocôndrias das suas células, nos cérebros também, elas vão ter muito mais energia. Quer dizer, tudo funciona melhor. Com o açúcar não é assim. Com o açúcar você não tem essa reserva toda, como a gente já discutiu aqui. E os níveis, esses picos altos e baixos do açúcar, quando você come alguma coisa, aí você passa um tempo sem comer, sente aquela fome, vai lá embaixo a sua insulina, né, seus níveis de açúcar no sangue. Isso influencia muito o seu estado mental, isso causa irritabilidade, falta de foco, sonolência, letargia, falta de energia, você tem fome, você entende? Com o açúcar é muito eficiente. O açúcar ele te dá muito problema. Então, de fato, se você quer que o seu cérebro funcione, se você precisa ser mais produtivo, se você não sabe o que está acontecendo no seu dia a dia, que você não tem energia, não tem foco, não tem atenção, entende? Não consegue render, o seu dia não rende, é a sua alimentação, provavelmente. Infelizmente, o bom e velho arroz e feijão de cada dia pode sim estar te deixando para trás, e provavelmente está, entendeu? Excesso de açúcar. Agora, com isso daqui, você vai ter toda a produtividade que você precisa ter, tá? É com isso daqui, com a dieta cetogênica, tá certo? Vamos voltar. Na verdade, essa alimentação aqui é uma alimentação terapêutica, anti-câncer também. Ela foi feita, ela começou, vamos dizer assim, se tornou mais notável quando um instituto, uma universidade chamada Hopkins, nos Estados Unidos, fez essa dieta aqui, essa alimentação terapêutica, porque eles queriam tratar as convulsões em crianças. Aí eles desenvolveram essa dieta aqui, essa alimentação. Hoje a gente sabe, na realidade, que a alimentação é ideal para o nosso corpo. Na época, foi uma ferramenta, foi um protocolo que eles fizeram só para tratar essas crianças. E hoje a gente sabe, obviamente, que trata muitas coisas, é anticâncer, é isso daqui. Se você cortar os carboidratos, o açúcar da alimentação, que causa uma série de problemas, né? Inflamações, processos oxidativos, radicais livres, falta de atenção, fome, todos esses distúrbios é o carboidrato, esse açúcar, né? Que é o combustível sujo para o nosso organismo. Então, você cortando só o carboidrato da sua alimentação, necessariamente você vai ter progresso com a questão do câncer, vai evitar. E se você tiver a conhecer alguém que sofre com câncer,
você automaticamente vai resolver vai melhorar muito essa situação. Por quê? Porque você vai cortar o combustível do câncer, que é o açúcar, né? O câncer ele fermenta, e para fermentar ele precisa do açúcar, do carboidrato, ele precisa do seu macarrão, ele precisa do arroz, do feijão, da massa, do pão, tudo isso que alimenta o câncer, né? Você cortando isso, você realmente consegue se livrar dessa situação, de repente prevenir e até tratar, porque na verdade é usado para tratamento também, né? Essa dieta terapêutica aqui, essa alimentação cetogênica, juntamente com o jejum intermitente, mas eu vou falar dele um pouquinho depois, tá? Aí, o que mais quais vantagens ainda que você tem com a alimentação cetogênica? Ela é anticatabólica, acento. Por quê? Vocês conhecem o que é catabólico? Vocês conhecem a palavra anabólico, né? De anabolizante, não é isso que a gente sabe que faz tudo crescer, que incha. A insulina é um hormônio anabólico, estrogênio é um hormônio anabólico, que faz as coisas incharem, crescerem. A alimentação cetogênica, ela tem um efeito anticatabólico. Catabólico é o contrário de anabólico, ou seja, anabólico faz aumentar, catabólico faz diminuir. E antes desse efeito anticatabólico, em relação ao quê? A relação às proteínas, aos músculos. Então, o que acontece muitas vezes com essas dietas de restrição calórica que as pessoas têm? Que elas perdem muita massa muscular, porque é a dieta errada para elas cortar calorias, né? Então, com essa daqui não. Com essa daqui você preserva a proteína no seu corpo, os músculos, o colágeno, você preserva e, na realidade, até aumenta, né? Aumenta um pouco ainda. Se você fizer exercícios, vai aumentar muito mais, se você tiver ainda atividade física. Então, quer dizer, isso daqui é excelente. Você não vai perder massa muscular, você vai ganhar, vai preservar e pode até ganhar, tá certo? Por isso que muitos atletas de elite hoje já não tem mais essa coisa dessa dieta fitness, né? Dessa coisa de usar arroz integral, coisa integral. Isso daí já é realmente coisa do passado, já é ultrapassado. Por quê? Porque com as novas descobertas, os estudos e tudo, né, que foram apresentados, estão sendo apresentados todos os dias praticamente, esses atletas de elite, muitos deles, o que eles fazem? Eles têm essa alimentação cetogênica. Por quê? Por causa da questão da massa muscular, obviamente, clareza mental, foco, energia, muita vitalidade, tá certo? Então, para eles é excelente isso daqui. Eles têm mais energia, mais oxigênio, né? Melhora a circulação, inclusive, né? Porque essa coisa de energia por molécula de oxigênio melhora a circulação no cérebro, no corpo. Eles têm realmente mais vitalidade. Os mergulhadores, fizeram até um teste, os mergulhadores que têm essa alimentação cetogênica aqui, eles conseguem segurar o ar, né, ficar debaixo da água o dobro do tempo. Porque eles têm mais oxigênio, mais energia, eles têm como ficar debaixo da água o dobro do tempo do que se eles comessem, por exemplo, o açúcar. Tá? Então, quer dizer, é muito interessante isso daqui. Aí, muitas pessoas às vezes não entendem, né? Por exemplo, nossa, mas você tem certeza que muitos atletas estão cortando carboidratos, por exemplo? Sim, muitos atletas, muitas pessoas que têm essa necessidade, né, de ser mais produtivo fisicamente, de ter um desempenho melhor, eles estão, sim, deixando de lado essa coisa do carboidrato como fonte de energia, porque faz bem ou não. Isso daí realmente já é coisa do passado. E aí você pensa, eu de repente não acredito, né? De repente a restrição calórica ainda é melhor. Melhor método, melhor estratégia para mim. Não, gente, sabe por quê? Se você pensar assim, você vai deixar de ingerir gordura. E é a gordura realmente que vai fazer com que tudo isso daqui aconteça. Aí se você pensar que a gordura que é o mal, que a gordura que na caloria, né, que na verdade você tem que diminuir calorias, porque é a quantidade de calorias que você consome é que faz com que você ganhe peso, por exemplo. Então você não vai ingerir gordura, porque as gorduras elas têm 2 vezes mais calorias do que o carboidrato, elas são muito mais calóricas. E se você tiver essa mentalidade de que caloria é o que engorda, a quantidade, né, do que você come é o que engorda, você vai ficar com medo de consumir gordura. Carne com gordura, por exemplo, gorduras boas, manteiga, e aí você realmente vai ficar para trás, entende? Então, você tem realmente que pensar assim,
não é a quantidade de calorias que te faz engordar, por exemplo. Então, aí sim você consegue ingerir mais gordura com mais tranquilidade, não tendo medo de um possível efeito, né, colateral, entende? A gordura é o que vai te ajudar em muitos aspectos aqui, tá certo? Da sua saúde. E voltando agora, por que eu afirmo, que muitas pessoas afirmam, que essa alimentação cetogênica é a alimentação ideal para a nossa espécie? É a alimentação que foi feita para nós, né? Por quê? Por causa, vamos pensar um pouquinho mais, né, além. Os nossos antepassados, né, o Fred Flintstone, né, o Homem das Cavernas, há milhares de anos, como que eles viviam, né? Eles precisavam caçar, não é isso? E passavam por longos períodos sem alimentos disponíveis, não é isso? Eles não tinham essa abundância que a gente tem de vários produtos por aí. Então, eles não tinham essa disponibilidade, portanto, precisavam necessariamente ficar muito tempo sem se alimentar, não tinha outro jeito. A nossa espécie, ela se desenvolveu no meio da escassez, ela se desenvolveu com a falta das coisas. E por isso que o nosso corpo se tornou extremamente eficiente, né, ao utilizar, por exemplo, a gordura. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente tem uma reserva de gordura de mais ou menos 70 mil calorias para uma pessoa comum, que não está acima do peso. Então, como que os nossos antepassados sobreviviam se não tinha alimento, se não tinha, obviamente, essa quantidade de carboidratos na natureza, né, que tem hoje para nós aqui nos mercados da vida? Eles sobreviviam de que forma? Mesmo sem se alimentar, com essa reserva de gordura deles. Então, a cetose, essa alimentação cetogênica, foi o estado que permitiu com que os nossos antepassados sobrevivessem. E eles não tinham essa fome toda, por mais que eles ficassem sem se alimentar, a cetose permite com que você não tenha esse apetite todo, essa necessidade de comer tanto. Entende? Que te enlouquece, que é o que a gente conhece consumindo açúcar, que a gente fica com muita fome consumindo açúcar. Então, o que acontecia? Eles tinham ainda assim muita energia, mesmo que passasse alguns dias sem comer. Eles ainda tinham energia, foco, habilidade o suficiente para conseguir caçar, para conseguir ir atrás de água, para conseguir sobreviver, no geral. Então, foi esse tipo de alimentação que permitiu que a nossa espécie chegasse adiante, né? Porque ele tinha muita energia, por mais que ele não comesse, ele ainda tinha energia. Entende? Os nossos antepassados, né? Mais uma questão aqui para provar que, de fato, essa é a alimentação que é ideal para a nossa espécie, para o nosso corpo. As grávidas, as mulheres grávidas, elas produzem naturalmente mais cetonas no corpo. Por mais que a dieta dela, a alimentação dela seja normal, por exemplo, a dieta brasileira padrão, vamos supor, né? Ficou comprovado, o médico japonês comprovou, fez um estudo, de que as grávidas produzem mais cetonas no corpo do que em outros períodos da sua vida, do que antes, né? Então, por quê? Porque o bebê ele utiliza, né, o feto, ele utiliza essas cetonas. Aí foi feito mais pesquisa, ou seja, que comprovou que na realidade, dentro do útero, né, o bebê que está ali crescendo, se desenvolvendo, de fato, ele utiliza cetonas e não açúcar. Então, esse é o combustível que o bebê utiliza para crescer. Quando ele nasce, ficou comprovado também, esse médico fez o exame, enfim, o estudo, e depois que os recém-nascidos, eles ainda assim possuem 70% mais cetonas no corpo deles do que a mãe. Ou seja, toda a cetona de fato que a mãe produz naturalmente por causa da gravidez vai praticamente toda para a criança, para esse neném que está sendo, né, formado. Então, ou seja, esse é o combustível ideal para a nossa espécie, né? O recém-nascido, o bebê também, ele consome, né, o cérebro dele consome de 60% a 70% de toda a energia, né, da alimentação dele, né? O cérebro realmente da criança que está crescendo precisa de muita energia. Um adulto
precisa, o cérebro adulto utiliza 25% de energia, de tudo que é produzido no corpo. Do bebezinho não, de 60% a 70%, né? Porque aquele cérebro, o corpo está tudo em crescimento e desenvolvimento, correto? Então ele utiliza muita energia. Mas os níveis de açúcar no sangue do bebê não passam de 35 miligramas por decilitro de sangue. No adulto, o normal seria 100 miligramas por decilitro de sangue. 100 miligramas seria, no caso, em linguagem de gente, uma colher de chá diluída em todo o seu corpo, né? Uma colher de chá apenas, 100 miligramas. Então, o bebê, ou seja, ele tem baixíssimos níveis de açúcar no sangue e utiliza muita energia, porque o cérebro dele precisa, tá certo? Ou seja, de onde vem essa energia? Não vem do açúcar, porque não tem tanto açúcar assim. Vem das cetonas. Tá certo? Então quer dizer que a nossa espécie ela utiliza a cetona desde o primeiro dia, né, de formação ali, desde que há o encontro das células, a fecundação, a nossa espécie utiliza essa fonte de energia, tá? E depois do nascimento também, por um bom tempo, tá certo? Então, quer dizer, essa é uma prova, são 3 provas, vamos assim dizer, de que de fato essa é a alimentação ideal para nós. E por que a gente não tem isso hoje? Por que a gente não vive isso hoje? Por quê? Porque a gente tem essa abundância de porcaria alimentícia. Dependendo do dia eu chamo carboidrato, dependendo do dia eu chamo lixo alimentício, produto alimentício, porcaria alimentícia. Hoje eu resolvi chamar de lixo alimentício mesmo. Então a gente tem muita coisa errada, né? Tem um carboidrato ou outro que é bom, tá, mas você consumir isso todo dia vai fazer com que você não permaneça no seu estado natural, que é o ideal para você, que vai te trazer tranquilidade, felicidade, saúde, né? Porque a gente está consumindo, cada esquina tem um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa. No mercado também uma variedade de produtos imensa, cheia de açúcar, né? 80% de tudo que está ali no supermercado tem açúcar. Mesmo aqueles produtos que você nem sequer desconfia, aqueles produtos que são salgados, que se você olhar, tem sim, né, nos ingredientes açúcar, às vezes com nome diferente, não está escrito açúcar, está escrito, sei lá, maltodextrina ou qualquer outra coisa que a gente nem sabe o que é, mas é açúcar. Até no sushi tem açúcar. Para você ter uma noção, então, quer dizer, tem açúcar em tudo quanto é lado. Então a gente nunca consegue viver, estar nesse estado de cetose. Por isso que tem muita questão de saúde acontecendo também hoje. Vem muito disso, né? Porque a gente está sendo intoxicado com esse excesso de açúcar, de carboidrato, que o nosso corpo não precisa, não quer. A nossa espécie não se desenvolveu, não evoluiu usando o açúcar. Né? Então a gente está há pouco tempo na história da humanidade, faz pouco tempo que a gente está ingerindo, consumindo esse tipo de dieta, né? Aqui no Ocidente, de forma mais drástica, né? Mais dramática, né? Então a gente está realmente pouco tempo consumindo isso, e por isso que muitos desses distúrbios que estão acontecendo, psicológicos, obviamente de saúde, está tudo ligado com isso daqui, com o tipo de combustível que o seu corpo utiliza, vem muito disso, do estilo de vida, né? Então, mais uma observação aqui voltando. De fato, se você conseguir fazer essa transição de usar de Brasília para Lamborghini, né, de açúcar para gordura, você com certeza vai ter todos esses benefícios. Não vai ter os benefícios todos no comecinho, vamos dizer, de 7 a 15 dias, dependendo da pessoa. Por quê? Porque tem um tempo de adaptação. O seu corpo tem que mudar todo o maquinário dele. Né? Ele está acostumado a lidar com açúcar. Aí, de repente, você muda a alimentação, então o seu corpo tem que fazer novas ferramentas, tem que trocar o motor, tem que trocar, né, tudo, as rodas, tem que trocar tudo. Né, para conseguir utilizar a gordura, porque ele não sabe utilizar a gordura ainda. Então tem que dar um tempo para ele, que dura de 7 a 15 dias, né? Depende de pessoa para pessoa. Se vocês forem pesquisar então na internet, tem muito material, acredito, né? Mas fiquem atentos, porque muitas pessoas confundem essa dieta cetogênica com low carb ou mesmo com uma dieta que chama Atkins Diet, que não tem nada a ver. A Atkins Diet, ela é predominantemente
baseada na questão da proteína, muita proteína. E não tem nada a ver com isso. Aqui a dieta cetogênica você tem que consumir mais gorduras, predominantemente mais gorduras, proteína moderada e praticamente nenhum carboidrato. Carboidrato seria, no caso, os vegetais. Apenas vegetais, muita salada, aumentar vegetais crus de preferência, mas isso daqui é importante. Se você observar que tem algum site, alguma informação que não enfatiza o consumo de vegetais, essa não é a alimentação cetogênica correta. Então eles estão muito focados nos macronutrientes, que seriam então proteína e gordura e cortar carboidrato. Não, mas a gente precisa dos micronutrientes também, que vêm dos vegetais, tá? Porque senão, se você fizer isso daqui sem vegetais, isso vai dar um problema de saúde depois. Por quê? Porque isso carrega o seu fígado, tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela tem não somente as obesas, mas todo mundo que tem essa reserva de gordura, né? As toxinas todas no seu corpo, onde elas ficam reservadas? Elas ficam reservadas sim no seu tecido adiposo. Então, quando você deixa de consumir a carboidrato, você necessariamente começa a liberar toxinas, né? Você desincha, né? Você perde muito líquido. Todo mundo, quem quer emagrecer e quem não quer emagrecer, vai perder muito líquido. E tem esse efeito detox no corpo. E aí que entra a ação dos vegetais, que eles que vão ajudar a mobilizar todas as toxinas, todo o colesterol que está sendo liberado na corrente sanguínea. Por quê? Porque o carboidrato, ele é o excesso de açúcar no sangue, ele é convertido no tecido adiposo. É o açúcar que é convertido no tecido adiposo. Esse tecido adiposo é feito de colesterol e de triglicerídeos. Então, quando você para de comer carboidrato, não ocorre mais a conversão. Aí você acessa essa sua reserva de gordura. Aí você vai liberar na corrente sanguínea esse colesterol, essas toxinas. Por isso que você precisa dos vegetais para fazer com que tudo isso flua, né? De uma forma mais suave, mais tranquila, tá certo? Então, se você observar em algum site, algum material que você ler, enfim, que não enfatiza o consumo de vegetais, não é, então, a dieta adequada, cetogênica correta, tá certo? Aí, agora mais um ponto. Você, então, fazendo essa alimentação, tendo essa alimentação, mudando seu estilo de vida, o que vai ocorrer naturalmente é, como eu disse, você não vai ter tanta fome. Se você, por exemplo, está batalhando, né, por causa do apetite exacerbado, alguma coisa assim, você vai ver que isso vai te ajudar. Você não vai ter tanta fome, você vai conseguir diminuir o número de refeições, a frequência, né, com a qual você se alimenta durante o dia. E isso caracteriza o jejum intermitente. Jejum intermitente é uma ferramenta extremamente maravilhosa e eficiente para se ter saúde também, né? Para você conseguir produzir mais cetonas, para você entrar no estado de cetose de uma forma mais eficiente. Jejum intermitente, que todo mundo sabe, né? Nas religiões é muito normal você ler relatos e você vê que muitas religiões são adeptas desse jejum intermitente, né? Intermitente por quê? Que é um intervalo entre as refeições. E é um intervalo, por exemplo, você almoça e janta. Então, o intervalo entre almoço e janta é o jejum, onde você não belisca nada, tá certo? Você não come nada. Então, você está necessariamente fazendo um jejum, tá certo? E esse jejum, quanto maior for o intervalo entre as refeições, melhor. Aí você pensa, nossa, então significa que eu vou ter que passar fome? Não é que tá. Você come menos por dia e você não passa fome. E você tem todos os benefícios. Eu vou fazer um vídeo sobre jejum intermitente também. Todos os benefícios hormonais, terapêuticos que ele tem. Então, por isso que as religiões são fãs, muitas, né? O Ramadã, por exemplo, o próprio cristianismo, budismo, tem muito do tal do jejum intermitente. Por quê? Porque ele é uma ferramenta maravilhosa. Nosso corpo conhece o jejum, né? Os nossos antepassados conhecem o jejum. Nosso corpo evoluiu em cima do jejum e da cetose, basicamente. Então, se você conseguir mudar a sua rotina, a sua alimentação, casando aqui essas duas ferramentas, você vai ver que a sua saúde, sua cognição, produtividade, energia, humor, tudo melhora, né? Então, quer dizer, isso daqui é excelente. Eu vou fazer, para quem já está pensando, puxa, mas explica melhor tal. O intuito do vídeo aqui é para explicar o que é a dieta cetogênica, benefícios, basicamente,
Não é para falar como ela funciona né, direitinho, detalhadamente. Eu vou fazer o vídeo para falar o que você tem que comer, como você tem que fazer, quais são os detalhes, os aspectos que você precisa conhecer, que prestar atenção. Eu vou fazer o vídeo do jejum intermitente também. E eu vou fazer de tudo para que você compreenda que as quantidades variam um pouco de pessoa para pessoa, porque existe essa fórmula, né, pronta da dieta cetogênica, mas dependendo do seu metabolismo, dependendo da sua idade, dependendo de muita coisa, não vai ser tão certinho. Varia, porque cada pessoa tem um metabolismo, cada pessoa é diferente, tem sua bioindividualidade. Então isso aí precisa ser, né, levado em consideração, tá certo? Então eu vou te explicar num outro vídeo como que funciona. Vou te dar algumas informações para você tentar ver qual que é o seu caso, como você pode fazer para ter isso daqui, tá? De acordo com a sua bioindividualidade, tá certo? Então eu vou fazer, calma que vem o vídeo, eu já vou gravar já, tá bom? Então é isso, gente. Então a pergunta que eu fiz, né, no começo do vídeo: existe uma dieta, uma alimentação que te deixa mais bonito, mais inteligente e mais legal? Existe. Mais bonito, sim, sua pele vai ficar incrível. Você vai conseguir emagrecer, não vai perder musculatura, vai aumentar a massa magra, né? Como a gente já falou aqui. Mais inteligente, sim. Olha aqui, ó, beta-hidroxibutirato, olha aqui as novas células, neurogênese, foco, atenção, produtividade, clareza mental. Vai te deixar mais legal? Vai te deixar mais legal. Por quê? Porque o açúcar, ele mexe com o seu humor, aqueles picos, né? Lá em cima e lá embaixo mexe com o seu humor, te deixa irritado, com fome, com sono, tá certo? Não te deixa produtivo, te deixa... Não, isso daqui não, aqui vai tudo embora com essa dieta. Então você fica mais legal, mais tranquilo, tá certo? Mais tranquila, você produz mais, tá certo? Então existe uma alimentação que vai te dar tudo isso, tá bom? E como ela funciona direitinho eu vou explicar depois, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, se quiser fazer perguntas, obviamente, façam. Se conhecem mais, se sabem mais informações a respeito dessa dieta, quiserem falar a respeito também, por favor, fiquem à vontade. Se não concordam com algum ponto aqui que foi esclarecido, se tem uma outra informação, por favor, falem também, né? O importante é que a gente tenha informação suficiente em mãos para que nós consigamos viver melhor. Esse é o objetivo nosso, né? Viver melhor, apenas isso, tá? Então, um grande abraço para vocês. Eu quero muito manter esse canal de comunicação entre nós aberto. Fiquem atentos os vídeos que eu estou postando agora, porque eu fui obrigada a fazer uma conta no YouTube, até expliquei no outro vídeo, porque eu não estava conseguindo fazer o upload dos vídeos no Facebook, então fui obrigada a criar uma conta no YouTube. Então tudo que eu produzir eu vou postar primeiro no YouTube, porque é mais fácil de carregar lá. E depois é que eu vou postar no Facebook. Então você fica à vontade, se quiser olhar pelo Facebook ou pelo YouTube, fica à vontade, pra mim tanto faz, tá bom? É isso, pessoal, então forte abraço, fique bem, espero manter este canal de comunicação entre nós aberto, tá certo? E até o próximo conteúdo. Tchau!